Cheguei, pessoal, para mais uma aula do nosso curso de redação oficial e agora eu trago para vocês os atributos que a gente falou tanto na nossa aula introdutória, né? Comentei com vocês que esses atributos, eles são básicos para qualquer pessoa que vai escrever em língua portuguesa, né? Lembrando que o nosso foco aqui são os documentos da Administração Pública Federal, mas sempre que eu puder, né, puxar para vocês a sardinha para o português, porque não, acho que todo mundo sai ganhando. Então é óbvio, né, que se você está trabalhando, você é um agente público, você aí passou no concurso que você tanto quer e você chegou no momento de redigir os documentos. Como que você vai fazer isso? Do jeito que você quiser? Vai trazer abreviatura? Vai falar você e VC? Claro que não. Você tem que seguir uma norma e um padrão. Isso é interessante porque tem muita gente, né? E aí, sem nenhum julgamento, a gente sabe que a galera só estuda para prova. Só que esse só engloba aí sangue, suor e lágrimas. Mas se você perceber, né, a gente pode perguntar isso para as pessoas que já trabalham no serviço público, né? Se elas não vão melhorando a escrita, não vão aprimorando a sua redação a partir do momento que ela passa a praticar isso aí, que é o momento que ela tem que fazer mesmo, lançar a mão, né, dos seus conhecimentos. E se não sabe, o manual tá ali para ensinar a todos. Eu quero deixar isso muito claro. Primeiro, ninguém nasce sabendo, viu? Todo mundo aqui é um aprimoramento de estudo ao longo da vida, seja na vida escolar, vida universitária, vida de concurso. Ninguém nasce sabendo. Todo mundo aqui está aprendendo a desenvolver habilidades. Segundo ponto. Caramba, é muita coisa, professora. Mas isso aqui é para você poder fazer a tua prova. Dependendo do teu cargo, você não precisa utilizar. Ou quando precisar utilizar, você já sabe a quem recorrer. Lembre-se que nada na língua portuguesa, e agora eu falo puxando a sardinha para minha área, nada na língua portuguesa vem do absoluto nada, né? Ah, eu vou aqui concentrar, meditar e ver qual é a regra da oração subordinada, a regra de um texto preciso e conciso. Não, você tem o dicionário para poder consultar quando você não sabe corretamente a escrita de alguma palavra. Você tem a gramática tradicional que você sempre pode consultar quando você tiver em dúvida, quando você precisar fazer um estudo, uma revisão. E você tem o manual de redação oficial. Toda vez que você sentir dúvida em alguma regra, um fecho, um vocativo, um atributo, tem que escrever o texto desse jeito. Então é importante, nesses primeiros 3 minutos de vídeo, que eu até me alonguei, peço desculpas, mas é para falar para vocês que o estudo, ele sempre tem uma fonte. E eu tô aqui trazendo sempre a fonte para vocês, tá bem? Então, vamos entrar agora na nossa aula específica de atributos da redação oficial. E aqui você também já vai matar um montão de questões, como eu disse para vocês. Eu não sei nada, professora, então saiba atributo. É aquela velha situação hipotética. Professora, a aula é amanhã. A aula não, a prova é amanhã. O que eu não posso deixar de saber? Atributos. Mas antes de mais nada, eu quero entrar com vocês aqui no próprio conceito de redação oficial. Vou beber minha água aqui, peraí. Muito bem. Olha aí, eu retirei do texto, eu copiei e colei. Nada do que eu estiver falando aqui nesses vídeos, pessoal, são vozes da minha cabeça, não. Eu estou usando como fonte o próprio manual. Eu estou trazendo para vocês aqui questões de prova, tá bem? Então, questão de prova número 1. Toda banca tem uma questão sobre isso. Você pode ter certeza, se você já andou fazendo questões, né? Como eu sugeri que você fizesse no último vídeo, você certamente já se deparou com essa aí. Em uma frase, pode-se dizer que redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige comunicações oficiais e atos normativos. Nem tudo é sobre documentos. Às vezes eu quero simplesmente fazer um convite, às vezes eu quero simplesmente fazer um relatório, beleza? Então a gente vai utilizar ali tudo que eu posso fazer dentro do manual. Deixa eu só mudar aqui a apresentação, prontinho. Vamos seguir, tá bom? Isso aí é a chamada letra de lei. Tem que gravar
ir para a prova. Por quê? Porque o manual, ele nos dá uma sequência lógica de texto, mas ele também traz a sua decoreba, tá bom? E o que as bancas vão fazer, principalmente a Sebrasp, já lembrando que Sebrasp é uma referência que eu vou sempre utilizar aqui. Gente, eles vão pegar isso aqui que eu acabei de sublinhar em vermelho e vão mudar palavras. O poder público, aí vai querer trocar poder público por agentes do município, agentes do estado, é o poder público de maneira geral, tá bem? E depois é pra gente tentar entender o porquê que isso aqui foi dito. Olha só, redação oficial não é necessariamente árida e contrária à evolução da língua. Ou seja, se de 1937 a gente percebia, e quando eu falo a gente, né, são os estudiosos da língua. Poxa, 1937, o português está muito arcaico, a gente já está em 91, o mundo está mudando, a língua muda junto. Vamos lançar um manual padronizado. O 2002, o mundo está avançado, o mundo muda, a língua muda, a comunicação muda junto. Poxa, vamos incluir as novas tecnologias. 2018, aí teve novo acordo ortográfico. O mundo muda, a língua muda junto. Então, ó, a língua portuguesa, ela não é engessada. A língua portuguesa, que dia excelente para o meu vizinho começar a arrastar móvel aqui em cima. Obrigada, vizinho. A língua portuguesa, ela não é engessada, não. Ela é flexível. Então entenda, esse é um excelente momento para a gente trabalhar, né, sobre possibilidades da língua portuguesa. O que o manual está dizendo é até um pouquinho, vamos puxar para o lado agora da linguística, que não existe um falar certo e um falar errado. O que existe são adequações. E o manual se adequa a mudanças, tá? Tanto é que a gente já tem aí o manual da terceira edição com a nova reforma ortográfica. Mas o que ele está falando sobre a língua é nisso aqui que eu marquei já em amarelo que você tem que levar para sua prova, porque isso aqui é incluso também em texto de enunciado. Comunicar com objetividade e máxima clareza. Não é porque você está usando a norma culta que você vai trazer palavra rebuscada, que você vai trazer jargão, que você vai trazer palavra difícil, só para dizer que é bonito. Não. A redação oficial, ela está mostrando para você que bom mesmo é a comunicação. E se eu estou focada na comunicação, o meu foco é a comunicação, então que ela seja objetiva e que ela seja clara. E isso a gente vai desprezar rebuscamento, eu vou desprezar jargão. O que são jargões, professora? São palavras que são nichadas. A galera do direito usa um vocabulário específico, a galera da saúde usa um vocabulário específico. Será que cabe eu utilizar jargões técnicos de uma área nichada em uma comunicação que vai para todo mundo? Porque a gente tem que pensar o seguinte, né? O poder público, ele tá falando, não é só com concursado, não é só com concurseiro. O poder público está falando com todo mundo. E a gente tem que lembrar que o acesso, né, ao conhecimento prático da língua, ela é bastante complexa. Então, não é todo mundo que vai entender as palavras que eu resolver utilizar. Eu vou utilizar essas palavras porque eu acho que são bonitas e que vão demonstrar que o meu texto foi muito bem escrito. Aí você chega numa pessoa mais simples, ela não entende nada do que você escreveu. Isso, o manual de redação oficial não permite. Quem tem que entender é da pessoa mais simples à pessoa mais qualificada. Todo mundo tem que entender a mesma coisa. Então, para que a gente possa padronizar esse entendimento e essa comunicação acontecer, eu tenho que utilizar a linguagem mais clara possível. Uma linguagem simples não significa que é uma linguagem que está equivocada, não é uma linguagem que tem gíria, é uma linguagem simples, sem floreio. Não floreie o pavão.
O manual de redação oficial deixa muito claro que comunicação não aceita enfeite. Eu vou botar aqui, ó, comunicação não aceita enfeite. E quando você quer ficar utilizando palavra bonitinha, você está enfeitando o teu texto. A troco de quê? Tá bom? Se a ideia é só se comunicar. Mandei a mensagem, fui entendido? Show, então eu atingi. Lembrando que a gente está trabalhando com a norma padrão. E a norma padrão em nada significa que tem que ser palavra difícil, tem que ser com o uso de termos altamente rebuscados. Não é isso aqui que a gente está buscando, não, tá bom? Então isso aqui, ó, pode tirar. E certamente alguma questão vai fazer isso. Vai incluir palavra rebuscada, vai incluir jargão técnico como possibilidades de escrita na comunicação oficial. E você vai marcar que está errado. Tá bom? Então vamos já entrar nos nossos atributos, que é a razão da aula de hoje. Mas para a gente entrar nesses atributos, é inevitável que eu converse com vocês sobre a necessidade da linguagem ser simples e ser acessível. Pronto, vou botar essa palavra aqui, ó. Ela tem que ser acessível. Então, se eu sou do nicho do direito e eu escrevo só com jargões de direito, eu não estou sendo acessível. Se eu sou da área de saúde, eu estou utilizando os jargões técnicos da área de saúde, eu não estou sendo acessível. Tá bem? Vamos seguir. O primeiro atributo é a clareza e a precisão. O seu texto tem que ser claro, tem que ser preciso. O que é preciso? Direto ao ponto. E por que clareza? Sem florear o pavão, evita o enfeite. Então vamos entender aqui melhorzinho à luz do manual de redação. Veja que são atributos que eles foram subdivididos, tá? Mas isso não importa não. A tua banca pode cobrar clareza e precisão como uma coisa, o atributo número 1, clareza e precisão. Ou pode vir perguntando, letra A clareza significa isso, letra B, a precisão significa isso, letra C, a impessoalidade significa isso. Tem bancas que fazem isso, que pegam cada alternativa, joga lá todos os atributos em detalhes, e aí ele vai mexer em uma, vai mexer em outra, para que ela fique errada, e você marca aquele atributo que está corretíssimo à luz do manual, tá bom? Então, o que é a clareza? Deixa eu pegar meu marca-texto aqui. A clareza deve ser a qualidade básica de todo o texto oficial. Gente, qualidade básica. Se o teu texto não é claro, você já está vacilando com o manual. Se eu tenho que atingir todo mundo, então meu texto tem que ser minimamente claro, para a gente começar a conversar, para a gente sentar na mesa e começar a falar de redação oficial, seja claro. O que é essa clareza? Então a gente define como clareza aquele texto que possui imediata compreensão. Não abriu margem para ambiguidade, não abriu margem para uma redundância. Aquilo é aquilo. Decretamos que haverá feriado todo dia 12 de outubro. Acabou. Haverá ponto facultativo nos seguintes órgãos. Acabou. Já sei que ali é ponto facultativo. Abre se achar que deve. Ah, mas já sei que naquele dia é feriado. Ninguém abre. Ponto, acabou. A gente não questiona um texto que é claro. Um texto claro, ele é inquestionável. Então, vamos botar aqui. Inquestionável. Tá bem? Não se concebe que um documento oficial ou um ato normativo de qualquer natureza seja redigido de forma obscura. Não pode. Ele tem que estar visivelmente com a mensagem dada. E aí a gente pula para precisão. O que é precisão? O atributo da precisão, ele complementa a clareza, por isso que eles são ditos como um atributo só, tá bem? E aí eu estou trabalhando com precisão, com a articulação da linguagem comum ou técnica para a perfeita compreensão da ideia vinculada ao texto. Eu estou dando o conceito de precisão que está no manual. Ele não está falando que você vai utilizar linguagem técnica no teu texto, não. Mas é aquilo, poxa, se eu sou da área do direito, eu tenho que redigir uma comunicação que vai para toda a população brasileira. É nesse momento que você pensa na articulação. Eu utilizei um texto aqui que não vai ficar claro, que vai criar
uma dificuldade. Então eu vou evitar esses termos. Isso é articular, é você saber o que usar e o que não usar, é saber o que utilizar de melhor, tá bem? Na letra B ele fala o seguinte, é manifestação do pensamento ou da ideia com as mesmas palavras, evitando o emprego de sinonímia, eu vou marcar isso aqui, evitando o emprego de sinonímia com um propósito meramente estilístico. Lembre-se do que eu falei, comunicação não aceita enfeite. Ai, que eu quero trocar isso aqui por outra palavra. Não. Às vezes um texto pode criar uma repetição, mas essa repetição ela é feita para que não abra margem para você entender outra coisa. Eu só utilizei aquela palavra. Qualquer coisa que for entendida além disso aqui, não pode. E por último, o que seria precisão? Escolha de expressão ou palavra que não confira duplo sentido. Muito cuidado se o seu texto está sendo redigido de maneira séria, de maneira padronizada e uniformizada e que não está trazendo ideia que vai causar constrangimento, tá bom? Então, esse foi o nosso primeiro atributo. Vamos ao atributo número 2, a objetividade. Lembrem-se de que eu falei isso no primeiro vídeo, né? Um atributo, ele automaticamente puxa o outro. Se o seu texto é claro e preciso, você será objetivo na tua mensagem. É passar a mensagem que precisa ser dita, né? Sem atalhos. Então, vamos observar aí que ser objetivo é ir direto ao assunto. Geralmente isso cai em prova, perguntando o que é objetividade, ou como eu falei naquelas alternativas, né? Se falou da objetividade, você tem que entender que é diretamente ao assunto. Não cabe atalho naquilo que você vai falar, não tem que introduzir. Ah, eu vou introduzir o que eu vou falar. Não, fale logo. Você está falando de um serviço que é público, as pessoas ali, elas não têm que parar para ler um documento gigantesco, um aviso gigantesco, uma comunicação gigantesca, não. A pessoa, quando recebe uma comunicação oficial, você está fazendo um monte de coisa, você está trabalhando pra caramba ali, você ainda vai parar para ler uma comunicação gigante? Não. Então, tá, entendi. E volta ao teu serviço lá. Então, é ir diretamente ao assunto, sem volta e sem redundância. É o que eu falei a respeito dos atalhos. O teu texto não tem que ter atalho, tá? Sem atalhos. É como se fosse assim: não gaste o meu tempo, querido. Diga logo o que você quer, tá bom? É aquela famosa história, não sei se vocês já ouviram falar, né? Tem gente que quando pede alguma coisa pra você, por exemplo, no WhatsApp. Isso aqui é uma comparação esdrúxula, só pra vocês entenderem o que é a objetividade, né? A pessoa fala, boa noite. Aí você fica esperando a pessoa falar o que ela quer. Fala logo. Na mesma mensagem dá pra você dar boa noite, ser educado, eu quero isso, isso e isso. Agora, a pessoa fica ali fazendo conta-gota até ela chegar no assunto. Não precisa. Já chega e já fala logo o que você quer, tá bom? Para conseguir isso é fundamental que o redator saiba de antemão qual é a ideia principal e qual é a ideia secundária. Ideia principal, avisar sobre o feriado do dia 12 de outubro. A ideia secundária, ponto facultativo, sei lá, o feriado é na sexta. Na quinta tem ponto facultativo? Isso aí é uma ideia secundária, tá bem? Procure perceber certa hierarquia de ideias que existe em todo o texto de alguma complexidade, as fundamentais e as secundárias, justamente para não ficar no boa noite. Aí eu vou esperar outra pessoa responder boa noite. Aí a pessoa vai falar assim, tudo bem? Aí você vai responder, tudo bem. Olha, eu queria saber, por que não fala logo boa noite, vírgula, tudo bem, eu gostaria de saber na mesma mensagem. É para você não ficar criando, né, toda uma expectativa. O texto objetivo não gera expectativa, tá bom? Ó, não gera expectativa. Ele mostra o que vem logo, tá bom? Então, atributo número 2, objetividade, a gente acabou de matar. Atributo número 3, eu tô falando da concisão. Essa aqui é muito boa, porque sempre pega um candidato mais desavisado. Ser conciso não significa ser sintetizado. Economize palavras. Não, muito pelo contrário. A concisão é, antes de tudo, uma qualidade. Então, você tem a qualidade da concisão?
Beleza, tem. Então você saberá escrever um belíssimo texto. Por exemplo, vou falar de mim, professora Laísa, né? Na minha vida, eu tenho uma grande dificuldade em ser concisa. Eu sou bastante prolixa. Então já vou botar aqui, ó, o contrário de concisão. Uma pessoa que é concisa, ela é o oposto de ser uma pessoa prolixa. Uma pessoa prolixa é uma pessoa que floreia muito para falar o básico. Eu entendo que eu tenho essa característica, mas isso aí, ó, em nada configura não saber o que colocar lá na questão. Só significa que para eu poder escrever um texto, eu tenho que praticar muito o meu grau de objetividade. E isso aí, gente, é uma questão que todo ser humano precisa fazer, né? É uma autocrítica de si. Autocrítica de si já ficou, né, redundante. Só tem que fazer uma autocrítica e entender que ela precisa aprender a ser mais concisa. Então, essa qualidade, e quem tem é uma pessoa feliz, é você transmitir o máximo com o mínimo. E isso aqui é uma palavra muito utilizada em prova. É transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Não faz um parágrafo gigantesco se você pode dar a informação em 3. Se você... Vamos lá, vamos falar sobre concisão agora. Mas deixa eu até falar isso aqui. Não é economia de pensamento. Eu não estou sendo econômica no pensamento. Eu estou sendo econômica nas palavras. O pensamento ele tem que ser completo. Mas as suas palavras podem ser um pouco mais resumidas. E aí, ele tá falando isso aqui porque a galera confunde isso aqui na hora da prova, porque acha que concisão é você economizar até o que você quer dizer. Não, diga tudo o que você quer, mas você consegue fazer isso em 3 linhas do que em 10. É isso que eu tô querendo dizer. Não se deve eliminar passagens substanciais, ou seja, o importante tem que ser dito. Mas você pode falar tudo aquilo que é importante em 3 linhas, vai usar em 10, por quê? Porque você está a fim de escrever? É por aí. Não significa que eu vou reduzir meu texto de maneira gratuita. Nada na redação oficial é feito de maneira gratuita. Teu texto pode ter 10 linhas, mas se teu texto tem muita coisa para tratar, beleza. Agora, aquilo que você escreve em 10 linhas, você precisa escrever em 20. Esse é o pensamento da concisão, é o máximo com o mínimo de palavras. Dê ao máximo a sua objetividade com o mínimo de palavras, isso é ser conciso, tá bom? O contrário disso é você ser muito prolixo, e um texto prolixo não é aceito, tá bom? Na administração pública federal. Certo? Então, atributo número 3 a gente acabou de matar. Atributo número 4, coesão e coerência. Aqui é a minha vida todinha em forma de um atributo. O que eu mais trabalho, né, em sala de aula? Técnicas gramaticais. Por quê? Porque provavelmente você vai precisar escrever um texto, seja ele qual for. Não importa se é um texto oficial, comunicação oficial, se é um texto para concurso público, se é uma redação de Enem, não importa. Você que domina a técnica gramatical, você domina esse atributo número 4, é a coesão e a coerência. Então a gente pode ter aqui um atributo que o manual de redação não está trazendo novidade, não. Você que está estudando aí língua portuguesa para fazer o seu concurso, você sabe que a coesão e coerência ela é item obrigatório de qualquer texto. Por quê? Porque ele é indispensável. Todo texto no mundo que você vai escrever tem que ser coeso e tem que ser coerente. Detalhe, é uma coisa básica. A coerência é o resultado da coesão. Se você tem um texto ligadinho, você vai criar sentido, você vai criar entendimento. E isso aqui, ó, coesão vai tratar de conectivo e coerência vai tratar do entendimento. Se você utilizar pouco conectivo ou nenhum conectivo, certamente o entendimento do seu texto vai ficar prejudicado, tá bom? Então, tais atributos favorecem a conexão, olha aí o que eu falei, conectivo, ligação, você tá falando de coesão. Conexão, ligação e harmonia.
Se você tem um texto harmônico, você tem um texto altamente entendível, tá bom? Entre os elementos. Percebe-se que o texto tem coesão e coerência quando você lê um texto e verifica que tá tudo ali bem amarradinho, bem conectado, bem ligadinho, ó. Não tem como você pegar aquele primeiro parágrafo e achar que faz parte de um outro texto. O teu primeiro parágrafo faz total sentido com o segundo parágrafo. O teu primeiro período faz total enlace com o segundo período daquele parágrafo. Ou seja, é um texto bem amarradinho. E se o teu texto está bem amarradinho, meu amigo, você dominou tudo. Se você manja de coesão e coerência, você sabe tudo. Eu tô falando sério. Porque quando a gente fala de coesão e coerência aqui na redação oficial, quando eu tô em sala de aula dando aula de português, eu tô falando de pronome, eu tô falando de conjunção, eu tô falando de oração subordinada, eu tô falando de oração coordenada. Olha quanta coisa a gente está aliando a itens de conectivo dentro de um texto, tá bem? Então, alguns mecanismos... Eu tô com muito calor, meu Deus do céu. Não tem glamour não, viu? Aqui é a vida real. Eu não trabalho com filtro, eu não trabalho com nada. Ih, tô cansado, tô calor. Vamos voltar. Alguns mecanismos que estabelecem essa coesão e coerência do texto são o quê? Referência, substituição, elipse. São itens de coesão, são elementos coesivos. E isso aqui certamente, você já viu, tá certo? Vamos para o nosso quinto atributo, que é o atributo da impessoalidade. Galera, como eu já havia dito, muito do que a gente vai ver aqui são itens constitucionais. Se você fere o princípio da impessoalidade, você está ferindo um princípio constitucional. Então, você está cometendo aí um erro aí básico dentro do poder público. O que é a impessoalidade? Você não está conversando com seu pai, com a sua mãe, com o seu amigo, com o seu colega de trabalho. Você está conversando com o povo. É o poder público. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui é o poder público que fala com outras pessoas do poder público ou então fala com o particular. Mas como assim particular, professora? Você não disse que é impessoal? Sim, mas eu não estou falando com o senhor Paulo da Silva, que é meu irmão. Eu estou falando com o cidadão Paulo da Silva. Não existe relação interpessoal dentro do manual de redação. Aquela pessoa ali que vai receber aquela comunicação, aquele documento, enfim, é uma pessoa que o poder público não está vendo, mas está enviando porque é um cidadão como outro qualquer. Ele não tem nada de especial, tá bom? Então, vamos entender o que é esse poder de ser impessoal. Decorre do princípio constitucional, como eu já havia dito para vocês, e é importante vocês lembrarem disso. Decorre de princípio constitucional, você certamente já estudou. Se você não estudou, você está prestes a estudar. Se você veio para cá para estudar redação oficial, é porque você está se preparando para algum concurso. Certamente você ainda vai estudar esse artigo 37, se é que você já não estudou. Então, o que significa isso? A gente tem dois aspectos aqui que é importante a gente citar. O primeiro é que a administração pública proceda de modo a não privilegiar ou prejudicar ninguém. Lembra que eu tô aqui, ó, com meu olhinho tapado. Eu não tô vendo você porque eu gosto, vou te ajudar. Eu tô vendo você, eu não gosto de você, vou te prejudicar. A redação oficial, o poder público, a comunicação, ela não é tratada de forma a tratar antipatias ou simpatias. Goste você ou não, você tem que tratar todo mundo de maneira impessoal, tá bom? Então, não vou ajudar porque aquele ali é meu parente, porque aqui ele é meu amigo, é porque eu gosto dele, aquele ali eu não gosto, então não é desse jeito. Então, essa é a primeira maneira. Deixa eu até aqui sublinhar, tá? A administração pública proceda de modo a não privilegiar ou prejudicar ninguém. Ok, por quê? Porque a tua intenção, tudo que é feito dentro da administração pública, eu disse tudo, é para
O interesse público. Você não está fazendo nada para os seus próprios interesses ou para o interesse da tua família, para o interesse do seu amigo, para o interesse Não. É o bem comum. Você já viu isso aí também em algum momento, eu tenho certeza que também é um texto constitucional. O poder público, ele trabalha para o bem comum, é o interesse público acima de tudo. Então, ele também vai tratar da abstração da pessoalidade em ato administrativo. Você, vamos usar também esse nome fictício, Paulo. O Paulo, ele é um agente público, ele trabalha ali na administração pública, porém, não é o Paulo que está escrevendo. O Paulo está ali representando a administração pública. Então, quem está redigindo aquele documento não é a pessoa Paulo, é o agente público em nome da administração pública. Isso também é uma marca de impessoalidade, tá certo? Então, é a abstração da pessoalidade dos atos administrativos. Quem está fazendo não é a pessoa física, quem está fazendo é a administração. Então, o resultado é tão somente a vontade estatal. Quem está querendo fazer aquilo ali não é o Paulo, quem está querendo fazer aquilo ali é o poder público, tá certo? E aí, como é que a gente consegue verificar esse tipo de texto? É um texto bem mais complexo e em prova, tá? Porque você vai ter um documento ali, eles vão postar um documento na tua prova. Postar, olha aí a palavra. O que acontece, né, a respeito da impessoalidade em prova. E aí eu fico um pouco mais complexa, por quê? Porque eles vão botar um documento ali, um texto dentro desse documento, e é pelo detalhe que você vai ver que não tem grau de impessoalidade ali. É pelo detalhe. Aqui você tem que se preocupar, viu? Se for para fazer análise de corpo de texto, você tem que prestar atenção. Por quê? Toda banca ela pode facilitar com questões mais tranquilas e pode também dificultar com questões mais complexas. Esse é o tipo de questão que eu chamaria de complexa. A ausência de impressões individuais de quem comunica. Quem está escrevendo não é o Paulo, né? Administração pública. Então, Paulo tem que botar eu acho, gostaria de dizer, fico feliz em avisar. Ele não fica feliz em nada. Ele não gostaria de nada. Ele não é o Paulo. Ele é administração pública. Então, nada de impressão individual. Da impessoalidade de quem recebe a comunicação. Você já aprendeu a respeito dos pronomes de tratamento, né? Endereçamento, vocativo, corpo de texto, abreviação. Você não vai meter um querido vovô. Não. Você está falando com um cidadão. É, acima de tudo, interesse público. E do caráter impessoal do próprio assunto. Você não vai redigir uma comunicação oficial para falar, poxa, você estacionou o seu carro na frente do meu portão, fiquei muito magoado. Não. Vamos analisar o seguinte. A administração pública federal ela tem muita coisa para fazer, mas muita coisa para fazer. Então, se ela está redigindo uma comunicação, é para que ela ganhe tempo. Olha, envie essa comunicação aqui para todo mundo. Show, vai todo mundo ficar sabendo ao mesmo tempo, né? Não é para ficar, ai, eu fiquei triste, ai, não pode, ai, isso aqui eu não gosto. Tem nada disso não, que aí você já fere a impessoalidade da coisa, tá bem? Então, vamos seguir aqui, formalidade, padronização, e esse é o nosso último atributo, porque ele vai falar, ó, e uso da norma padrão. Lembra que eu falei lá na primeira aula que é como se isso tudo fosse uma questão cíclica? Se você usa formalidade, você está prestando atenção à padronização. E se você está usando padronização, você está de acordo com a norma padrão oculta da língua portuguesa. Vamos seguir aqui, ó. As comunicações administrativas, elas devem ser sempre formais. Ela não falou às vezes, ela não falou por vezes, cuidado com as palavrinhas radicais, tá? Mas aqui ela fala sempre. Aqui é sempre formal. Não é o poder público falando para o cidadão, não é Paulo falando para José, não é Maria falando com Ana, é poder público falando com o cidadão. Então a gente tem que obedecer regras. E aí como que essas regras acontecem, né? Então,
é certa formalidade de tratamento. Aí você vai lembrar da utilização dos pronomes, você vai lembrar que pronome é para cargo ou função, não tem nada a ver se a pessoa é homem ou mulher, é cargo ou função. Não se trata somente do correto emprego deste ou aquele pronome de tratamento, mais do que isso, a formalidade diz respeito à civilidade. Lembra que eu utilizei uma palavrinha lá na primeira aula, a palavra cortesia. É o mínimo que a administração pública pode fazer, é tratar você com respeito e com educação. E o respeito e a educação que o poder público pode mostrar é através de suas palavras, certo? Então, ó, digitação sem erro, papel uniforme para o texto definitivo, né? Então é o mesmo papel para todo mundo, de mesmo tamanho, de mesma cor, né? Nas exceções que se fizer necessária, ou seja, já sabe que tem casos que não vai precisar, guarde isso aqui, porque isso aqui pode ser um ponto importante na letra do texto da sua questão, do seu enunciado, tá bom? Impressão correta, diagramação, meu Deus do céu, isso aqui é cobrado em prova. Então, o que você pode entender aqui? Não existe padrão oficial de linguagem. Lembra que a gente falou lá na primeira aula? Tudo é uma coisa que vai se linkando, né? A língua portuguesa ela é flexível, mas ela busca sempre a questão mais simples, porém padrão. Tá bem? Sem gíria, sem xingamento. Você fala, e aí, maneiro, tudo bom? Ei, querido cidadão, amado cidadão. Não. Tá certo? Acho que acabou aqui. Ah, recomendações. Olha aqui o sinalzinho de alerta. Muito cuidado. E é justamente a respeito dessa questão da língua. Pare de achar que língua tem certo e errado. O que a gente está trabalhando é adequação ao ambiente padrão formalizado da administração pública, ao poder público. Então, ele tem que escolher a norma padrão. A língua culta é contra a pobreza de expressão e não é contra a sua simplicidade. Então, isso aqui tem que ficar muito bem marcado. O que é pobreza de expressão? Querido cidadão. O que é pobreza de expressão? Aí fiquei muito triste que você estacionou seu carro no lugar errado. Poxa, não faz mais isso. Isso não é objetividade. Qual é a simplicidade? Veículo estacionado em lugar impróprio, seguindo o artigo tal do Código de Trânsito. Acabou. A pobreza de expressão é a gente ficar colocando impressões pessoais. O uso do padrão culto não significa empregar a língua de modo rebuscado. Lembra que eu falei na primeira aula, a comunicação não aceita enfeite. Ou utilizar figuras de linguagem próprias do estilo literário. Não vai mexer numa silepse aqui, não existe. Não vai trazer uma metonímia, não vai nunca metonímia. Não, porque eu tenho que ser objetivo. Mas a objetividade não significa escrever difícil. Significa você escrever de maneira clara. E o que eu falei também, ó, a consulta ao dicionário. Eu vou botar aqui a palavra consulta. Porque foi o que eu falei, ninguém vai nascer sabendo, existe fonte de pesquisa, o dicionário é uma, gramática é outra. Ai, professora, mas eu não posso utilizar na prova. A gente está falando do seu dia a dia depois que você for aprovado. Você não só pode, como deve utilizar. Isso não significa que você não sabe, não, muito pelo contrário. Significa que você se preocupa com a tua formação linguística. Tá certo? Então, ó, dicionário existe para ser usado, gramática existe para ser consultada e o manual também existe, tá aí. É de domínio público para você aprender e sempre consultar, sempre que preciso. O teu momento de estudo aqui para tua prova é o momento da consulta, viu? Pois, muito que bem. Terminamos aqui mais uma aula. Eu espero que tenha sido de grande valia. É uma aula importante. Eu acho que eu vou falar isso de todas as aulas. Todas elas são importantes, mas essa segunda aula, ela é tão digna de prova. Se você quiser fazer um filtro lá só sobre atributos, você vai ver como tem muito mais questões sobre atributos do que qualquer outro assunto dentro do manual, tá? Agora, lógico,
É aquela história hipotética. Se a tua prova é amanhã, foca no atributo. Mas o teu cronograma de estudos precisa trazer tudo aquilo que eu disse, inclusive na primeira aula, e vou trazer aqui de maneira específica. Tá certo? Então, ó, grande beijo e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.